Olá, signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura aqui do seu signo. Te convido também a dar uma olhadinha nos meus outros vídeos, nem sempre ressoa, tá? Leve daqui aquilo que fizer sentido para sua realidade, para sua vida. Estamos muito bem protegidos por São Miguel Arcanjo. Eu espero te ajudar aqui. Então vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Gêmeos? O que essa pessoa precisa ouvir nesse momento? Gratidão, espiritualidade. Qual a mensagem? Clareza. Portal da clareza. Portal do amor. Que mais? Portal da esperança, o hierofante. Que mais? Eu tenho aqui Portal da clareza, Portal do amor, a imperatriz, a sacerdotisa, os enamorados. Então, alguém está tendo um esclarecimento sobre um sentimento. E aqui eu estou falando de um sentimento forte, um sentimento genuíno entre duas pessoas. Portal do amor com os enamorados. Eu tenho aqui uma imperatriz, pode ser que eu esteja falando com uma mulher. E a imperatriz, ela saiu junto com a sacerdotisa, ou seja, eu tenho aqui uma situação em que uma mulher, ela idealiza uma situação, mas pode ser que ela idealize isso de longe, por quê? Porque a sacerdotisa, ela é muito sábia, mas ela sente, ela intui e ela guarda. E no portal da clareza, essa pessoa está de longe, observando uma situação, observando o portal. Você não precisa atravessar o portal para ter a clareza. Por quê? Porque quando você atravessa o portal, já é a plenitude. Você já chegou no estágio de plenitude. A cura, ela acontece no caminho, certo? Então, quando você atravessa, faz essa travessia, quando você chega no destino, no objetivo, você tem a certeza de que o pior já passou. O que mais? Gratidão. O que mais? Do que a gente está falando aqui? Roda da fortuna. É justo que essa situação esteja acontecendo, que essa situação venha a acontecer. Eu percebo que existe alguém ainda numa confusão mental, tá? 2 de espadas, mas eu tenho a roda da fortuna que me diz sobre as coisas como devem acontecer, me diz sobre a justiça, me diz sobre a vontade divina, o desenrolar do tempo, como tem que acontecer. É quando as coisas fluem no seu devido tempo, no seu momento certo, entende? O que mais? Aqui pede um equilíbrio, sabe? Entre mente e espírito. Por quê? Porque aqui eu tenho a temperança invertida e me saiu 2 de espadas. Então, a sua mente pode pensar em uma coisa, mas é necessário que você veja essa situação também com a alma, a sacerdotisa, tá? E eu tenho aqui o Rei de Ouros. Pode ser que seja a segunda energia. Por quê? O Rei de Ouros, ele está na sua posição normal. O Rei de Ouros, ele é ligado à matéria no sentido de se preservar, ser prudente, ter paciência, ter cautela, agir no momento certo. Entende? O que mais? Eu tenho aqui uma situação de falta. Medo da incompletude, medo
de não conseguir, medo de não dar certo, tem alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho aqui um 5 de ouros que me fala da escassez, né? Ou seja, você lidar demais com a falta. Eu até imaginei que poderia ser o rei de ouros, mas ele caiu na posição normal. Mas o 5 de ouros caiu em cima do rei de ouros também. Então, tá, isso fecha o que eu tinha falado sobre o rei de ouros. O rei de ouros, ele tem essa questão da sabedoria, de saber se planejar, se programar diante de uma situação. Porque ele é ligado à matéria, entende? O que mais? Ele entende que para viver essa completude emocional, ele precisa agir com a sua razão. A sua verdade é o quê? Se planejar. Ele quer algo estável, entende? Gratidão. O que mais? O cigano. Então pode ser que a gente esteja falando aqui do homem da questão, entende? O homem da situação. O cigano tá muito ligado ao masculino, sabe? O trevo, o chicote, a lua. O que mais? Cadê esse cigano? O que mais? Olha, isso aqui me confirma o rei de ouros. Olha só, vou explicar o quê? Rei de ouros, eu já expliquei do que se trata, né? O porquê do rei de ouros. O cigano, o homem da questão. A raposa, estratégia, pensar antes de agir. E a árvore me fala muito da construção, da paciência. Quando você quer construir algo sólido, você precisa ter prudência. Me saiu até aqui a palavra inteligência. É alguém que planeja algo, tem uma estratégia. A raposa fala muito de estratégia, tá? O que mais? Um corte, ou seja, um renascimento. Essa pessoa, pode ser que ela tinha um padrão antigo aí, que está sendo deixado para trás. Aqui, ó, eu tenho a carta dos ratos que saiu sozinha. A carta dos ratos fala muito de desgaste. Então, tem uma situação aqui de desgaste, um corte. O que mais? A âncora, confirma. Confirma. Olha só, a cruz. Existe uma situação na vida dessa pessoa. A cruz. Ela precisou passar por isso. A gente não consegue viver uma transformação verdadeira quando a gente tá no mundo da lua. Sabe quando você acha que o mundo é cor-de-rosa e... Entende? Assim, não dá pra gente viver uma transformação nesse local. Então, isso é pra todo mundo, tá? Todo mundo, quando vive uma verdadeira revelação interna de renascimento, de clareza, né, que foi o portal que saiu aqui, sim, a gente precisa primeiro passar pela cruz, um fardo o que? Necessário. Pra gente chegar lá na frente, pra gente conseguir conquistar o que a gente quer conquistar, a gente precisa primeiro passar pela cruz. É doloroso, mas aqui eu percebo que essa pessoa já passou por essa situação, tá? Eu não acho que ela esteja ainda passando por isso. Agora é mais a questão da clareza de tudo o que aconteceu, do que tinha que ter acontecido, entende? Mas aqui eu tô acessando a energia de uma imperatriz que tem pensado muito, tem ocultado e tem sentido.
Mas aqui eu penso que pode ser assim, um esclarecimento já do que você já tem sentido. Pode ser uma confirmação do que você já tem intuído, do que você já tem sentido, entende? Então seria isso. E com a âncora vem me confirmar, né? Esse rei de ouros, ele quer sim materializar algo sólido, ele não quer agir com imprudência, ele quer planejar para que essa situação ocorra da melhor forma. Energia do rei de ouros. Qual mensagem esse rei de ouros gostaria de passar? Gratidão. O que mais? Dentre todas as opções, em qualquer cenário, eu sempre escolheria você. Foi com você que entendi o que significa amar alguém de verdade, sem barreiras e sem medo. Então, assim, ó, se você é uma pessoa que intui, mas tem essa dúvida, porque saiu aqui 2 de espadas, né? Saiba que existe sim sentimento, não só da sua parte. Existe sim uma pessoa que sente. E aqui eu tô falando de algo verdadeiro, tá? Quando os enamorados, nesse deck aqui, quando os enamorados saem junto com o Portal do Amor, eu sei que é uma coisa assim, recíproca. É uma confirmação, uma carta reafirma a outra. Entende? Então, aqui eu falo sim de um relacionamento, aqui eu falo sim de uma coisa assim, moldada, planejada. O que mais? Sim. É injusto você achar que essa situação não é pra você, entende? Aqui eu tenho a lua invertida. É a vida te convidando para sair de uma ilusão. Talvez um antigo padrão, talvez uma crença, né? Portal da esperança, a vida te pede esperança. E portal do perdão com o hierofante e para finalizar o imperador. Então eu tô falando aqui de um relacionamento entre imperatriz e imperador, ou seja, duas pessoas que se completaram em si para poder dar esse passo, para poder vivenciar isso. E eu sinto que a sacerdotisa, essa imperatriz já intui isso. Pode ser que existe algo dentro dessa imperatriz que pede esse esclarecimento, e pode ser que essa leitura aqui seja o esclarecimento que você precisava para reafirmar isso que você já sente, porque muitas vezes é difícil, né? Você sente, mas pode ser que as coisas não movimentem. Mas o Rei de Ouros, ele vem confirmar que por mais que possa parecer que as coisas não evoluam, existe sim uma evolução diante dessa situação. E esse Rei de Ouros, esse imperador, ele não caminha de qualquer jeito. Ele tem uma certa... Aqui com a raposa eu vejo uma certa esperteza de querer fazer com que as coisas deem certo, tá? Aconselhamento final: abrace a liberdade para que ela seja o seu verdadeiro eu. Nesse sentido aqui, eu sinto muito essa questão assim, ó, da completude. É quando você se completa para receber uma ligação de alma, entende? Então, nesse momento é o momento da libertação, é o momento da liberdade, é o momento que você confia no que tem que acontecer e não quer mais querer controlar qualquer coisa, entende? Assim, você não tem muita rigidez. É a hora que você se abre para as coisas como tem que acontecer, é a hora de viver mais com a alma. Observador. Veja as coisas como elas são de verdade e siga em frente com a clareza do caminho. Então aqui é uma revelação, né? E eu acho que até é uma revelação para ambas as partes. É uma questão espiritual aqui, eu tenho o Hierofante, o trevo no fundo do deck, a lua novamente, o sol.
Então é isso, pessoal. Espero ter sido esclarecedora. Precisando de mim, tem o meu WhatsApp na descrição. E é isso, até o próximo vídeo.